Oi pessoal, tudo bem? Estou gravando essa videoaula aqui para vocês porque quarta-feira nós não tivemos oportunidade de estar ao vivo em virtude das palestras que foram realizadas e como prometido, para a gente não perder tempo do nosso conteúdo, aí vai a continuidade da última aula que a gente deu gravada. Bom, na aula passada a gente estava falando de títulos de crédito, nós começamos pela teoria geral dos títulos de crédito e agora a gente vai começar a falar dos principais títulos de crédito em espécie, começando pela letra de campo. Só lembrando a vocês que o título de crédito, por conceito, é um documento que encerra em si um direito de crédito. Ele tem como características a literalidade, ou seja, nada mais, nada além do que está escrito no título pode ser exigido, literalmente o que está escrito nele. A abstração, ou seja, as obrigações de um título de crédito se desprendem, elas não dependem do negócio subjacente. A autonomia significa que cada obrigação, e podem ser várias, contidas num título de crédito, são autônomas entre si, nem todas dependendo uma das outras. Obviamente, o acessório segue o principal, e se o título for declarado nulo, as obrigações que nele constam também vão seguir esse destino. E, por fim, nós temos a característica da cartularidade, que permite ao título de crédito circular. Cartularidade significa que o título é uma cártula, um documento, um papel, ok? Então nós vamos falar agora os principais títulos de crédito do direito brasileiro, começando pela letra de câmbio. Letra de câmbio, a primeira coisa que vocês precisam saber é que ela é uma ordem de pagamento, podendo ser à vista ou a prazo, sempre por escrito, a uma pessoa para que pague ao beneficiário que consta nessa ordem de pagamento, na letra de câmbio, ou a ordem dele, se ele tiver transferido por endosso, uma determinada quantia. Então, é uma ordem para uma pessoa pagar ao beneficiário o valor contido na nota. Esse título substitui moeda nas operações comerciais, embora a gente não veja muito na vida cotidiana, nos atos da nossa vida civil, nas operações comerciais ela é mais comum. São três personagens que figuram na letra de câmbio: o emitente, que é quem emite a ordem; o sacador, que é mesma coisa do emitente, emitente ou sacador; o sacado, que é quem recebe a ordem, aquela pessoa que deve fazer o pagamento; e o tomador ou beneficiário, que é a pessoa para quem se deve pagar. Bom, o emitente ou sacador, já falei, é aquela pessoa que dá a ordem de pagamento. Como eu disse, chama-se saque esse ato de criação ou de emissão de título de crédito. Por isso que o emitente é chamado também de sacador. Sacado é a pessoa que deve cumprir a ordem. O aceite é o ato cambial pelo qual o sacado aceita a ordem de pagamento e se compromete a pagar. Então, todas as vezes que uma ordem de pagamento é dada ao sacado, o sacado ele deve aceitá-la, se for uma letra de câmbio, e uma vez aceita a nota, a partir daí o sacado se responsabiliza pelo seu pagamento. Se não for aceita a nota, quem se responsabiliza é o emitente ou o sacador. O aceite ele é a assinatura do sacado na frente do título ou no verso, desde que ele indique, nesse último caso, que se trata de aceite. Uma vez aceitado, o sacado torna-se o principal devedor do título. Se não houver o aceite, como eu disse, pode-se cobrar do sacador ou emitente. O aceite ele pode ser total ou parcial, sendo que nessa última hipótese, o sacado aceita apenas em parte a obrigação de pagar a ordem de pagamento. E uma vez que ele aceita em parte, ele se responsabiliza por essa parte que aceitou, respondendo o sacador ou emitente pela parte que ele não aceitou. Ok? Ainda temos a possibilidade de ter um aceite modificativo, quando o aceite
ele modifica as condições de pagamento estabelecidas no título, por exemplo, adicionando prazo, adicionando alguma outra questão, certo? Então ele modifica as condições do direito estabelecido no título. Se o beneficiário não concordar com o aceite modificativo, com o qual se compromete o sacado, ele deverá cobrar imediatamente do sacador. O sacado ainda pode se recusar ao aceite. A recusa, ela vai ser legítima quando houver algum motivo justo para que ela seja feita. Havendo recusa, aceite parcial ou aceite modificativo, surge para o tomador ou beneficiário o direito de protestar o título, colocando o sacador obrigado, em caso de recusa do aceite, ou o sacado obrigado em caso de aceite parcial ou modificativo nos termos do seu aceite. Uma vez feito o protesto, o tomador constitui em mora os devedores do título, tá ok? O protesto prova que houve falta de aceite, prova que esse aceite foi parcial ou modificativo, para que o portador do título, ou seja, o tomador ou beneficiário, possa exercer seus direitos de crédito contra as pessoas que se obrigaram a pagar o título e não o fizeram. Tomador ou beneficiário, como a gente disse, é a pessoa que se beneficia da ordem de pagamento, ou seja, a favor de quem é dada a ordem de pagamento. Se houver endosso, ou seja, a transferência do título de crédito nominal pelo ato cambial do endosso, quem receber o endosso, ou seja, o endossatário, vai se tornar o novo beneficiário do título. E, obedecendo a cadeia de endossos, o beneficiário que estiver na ordem como último portador legítimo do título, possuidor legítimo do título, ele vai ter o direito de exercer o direito de crédito que encerra-se no título de crédito. Ok? Aqui nós temos um exemplo de letra de câmbio. Vocês observam que a letra de câmbio ela pode ser constituída em qualquer formato, em qualquer papel. Não precisa ter um papel específico, um modelo pré-dimensionado ou pré-construído por nenhuma entidade. Tá? Vai dever conter a palavra letra de câmbio na língua pátria, no texto, vai ter que ter o dia do vencimento, vai ter que ter o nome do sacado e o nome do beneficiário, tá? E vai ter que ter a data que deve ser cumprida a obrigação, a data da emissão e a assinatura do sacador. Nós vamos ver isso nesse próximo slide aqui, que são os requisitos de validade da letra de câmbio. A denominação letra de câmbio deve estar escrita por extenso no texto do documento, na língua em que o documento foi escrito. Isso está no artigo 1º, número 1 da Lei Uniforme de Genebra, que é um tratado internacional ratificado pelo Brasil, que trata sobre algumas regras gerais sobre títulos de crédito. Além desta fonte, desse tratado internacional, que é uma lei federal, tem força de lei federal em virtude da ratificação pelo Congresso Nacional, nós temos ainda o Código Civil de 2002, que também rege o direito empresarial. Mas a parte de títulos de crédito está principalmente na Lei Uniforme de Genebra, a quem chamamos carinhosamente de LUG. Tá? A ordem de pagamento de quantia determinada é necessário que o verbo esteja na voz imperativa. Vou voltar para o slide aqui do exemplo. Vocês vão ver que aos dia tal, do mês tal, do ano tal, pagará vossa senhoria. Ou seja, é uma ordem, tá? Esta voz verbal é a voz imperativa. Ela está ordenando que o sacado pague pela presente letra de câmbio ao senhor fulano de tal, ou a sua ordem, a quantia tal em moeda corrente no país. Esta ordem não pode ter dúvidas a respeito do valor
Porém, se houver dúvidas entre o valor inserido por extenso e o valor inserido através de algarismos, prevalecerá aquele que estiver escrito por extenso. Além disso, é necessário que haja na letra de câmbio o nome do sacado, ou seja, a quem a ordem é destinada, a pessoa a quem se está ordenando que pague ao beneficiário. O sacado não possui nenhuma obrigação de pagamento enquanto não inserir a sua assinatura, tornando-se aceitante do título. A partir do momento que ele insere a sua assinatura, ele se obriga se obriga nos termos do seu aceite. De forma que, se ele não aceita ou aceita apenas parcialmente, o sacador ou emitente é que se obriga pela parte não aceita. Ok? O nome do tomador ou beneficiário também precisa constar. Não é possível se pagar uma coisa sem saber a quem. Então, o nome, a letra de câmbio, ela deve ser um título nominal. Ao apresentar ao sacado para aceite, deve constar na nota, na letra de câmbio, perdão, o nome do beneficiário. Está no artigo 1, número 6 da LUG, ok? Ainda precisa constar no título o local e a data onde a letra foi sacada, ou seja, emitida. O lugar do pagamento ou a indicação de um local ao lado do nome do sacado, que será tido como lugar do pagamento. Se não constar o lugar do pagamento, presume-se que o local da emissão é o local do pagamento. Ok? A assinatura do sacador que emitiu o título, se ele emitiu, ele tem que assinar, e ainda tem que constar a data do vencimento. Se não constar a data do vencimento, presume-se à vista a letra de câmbio. Ok? Agora vamos passar para o segundo título de hoje. Lembrando a vocês que essa aula vai ser um pouco mais rápida, porque não tem a interação com vocês, por estar gravada, mas na próxima aula ao vivo nós vamos ter um espaço destinado a vocês fazerem perguntas se tiverem dúvidas, tá certo? A nota promissória é o nosso próximo título, é um dos títulos mais usados e conhecidos no nosso direito. Todo mundo já viu, já ouviu falar ou até já teve em seu poder uma nota promissória. É uma promessa de pagamento através da qual um emitente, que é o devedor, se compromete diretamente com um beneficiário, que é o credor, a pagar-lhe certa quantia em dinheiro. Observem a diferença entre a letra de câmbio e a nota promissória. A primeira letra de câmbio era uma ordem de pagamento. Na nota promissória é uma promessa de pagamento, em que o próprio beneficiário se compromete, o próprio devedor se compromete com o beneficiário a pagar-lhe certa quantia em dinheiro. Nós temos dois personagens, que é o emitente, aquela pessoa que é o devedor, que emite a nota, que emite o título e é o devedor do mesmo. E temos o beneficiário, que é a pessoa que deve receber o direito que está encerrado no título, que é o credor. Entretanto, a nota promissória também pode ser endossada, transferida por endosso. Ou seja, o beneficiário pode, através da sua assinatura no verso, indicando o novo beneficiário, ele pode transferir o título de crédito, tornando esse endossatário, que é o novo beneficiário, o atual credor. Ok? Requisitos da nota promissória. A denominação nota promissória, que deve estar escrita no texto do documento e na língua empregada para a redação do mesmo. A promessa pura e simples de pagamento de determinada quantia. E quando eu digo promessa pura e simples, é óbvio que eu estou me referindo ao fato de que a promessa não pode conter nenhum limitador de eficácia, como condição ou encargo. Tá? A promessa ela deve ser feita de forma pura e simples. A data de vencimento da promessa de pagamento, ou seja, a nota promissória é uma promessa de pagamento que pode ser à vista ou a prazo. Se não constar essa informação, o título será considerado à vista, a exemplo do que a gente tinha falado para a letra de câmbio. O nome do beneficiário.
o lugar em que o pagamento deve ser realizado, da mesma forma, se não constar do título, considera-se o local do pagamento o mesmo local do saque, a data da emissão da nota e a assinatura do emitente, que vai ser o devedor principal. Nós temos aqui um impresso que é o mais comum exemplo de nota promissória, esse da folha amarelinha. Vocês veem nessa nota promissória algumas características, tá? Primeiro que ela está toda sem preencher, né? Então nós vamos preencher de forma a cumprir os requisitos, né? À esquerda de vocês têm um espaço para o nome e o CPF, o endereço e o CPF dos avalistas, de forma que esses avalistas, eles se tornam coobrigados com quem eles avalizaram. Logo em cima nós temos a data de vencimento da nota promissória, e ela não sendo preenchida, essa data de vencimento, como a gente disse, vai valer a data da emissão, ela vai ser considerada à vista. O local, ainda da primeira linha, para se colocar em algarismos o valor da nota promissória, o local da data aos tantos dias do mês tal, do ano tal. Esse verbo pagar, que está no infinitivo aí, é para ser completado, tá? Com pagarei ou pagaremos, se mais de uma pessoa for o emitente. Então a pessoa vai completar com pagarei ou pagaremos. Então vai escrever o ei ou emos aí na frente. Por quê? Na primeira pessoa do singular ou do plural? Porque é uma promessa de pagamento e não uma ordem. Vocês lembram que no título anterior estava na voz imperativa. Aqui não. Aqui já está no futuro do indicativo. Pagarei ou pagaremos. Tá? Porque o pagamento vai ser realizado em momento posterior à emissão da nota. Ainda que esta seja vista, o pagamento só pode ser realizado em momento posterior. Tá? Vocês veem nesta linha, logo após o CPF do beneficiário, que tem a cláusula a ordem ou a sua ordem. Isso significa que o emitente dá ao beneficiário, mantendo essa cláusula, a permissão para que o título seja transferido por endosso. Se esta cláusula à ordem for rabiscada, for cancelada pelo rabisco à caneta, o título torna-se não transferível, ou seja, não pode ser transferido por endosso. Logo em seguida, a quantia por extenso, né? Logo depois temos outro campo para preencher, que está escrito pagável em, que é o local do pagamento, e depois os dados do emitente, a assinatura do emitente e a data da emissão. A nota promissória, para ter valor de título de crédito, como os demais títulos, tem que ser preenchida de acordo com seus requisitos. Se não houver o preenchimento correto, ela perde a característica da execuibilidade, não podendo ser levada à execução direta, tornando-se uma prova documental simples, ok? Aí você vai ter que provar que houve um negócio subjacente, enquanto se você preenche corretamente, a pessoa assina, ou se ele mesmo preenche e assina, torna-se um título de crédito execuível por si só. E aí agora vamos para o terceiro título de crédito que a gente vai falar hoje, que é o cheque. Talvez seja o mais importante e comum título de crédito da atualidade, que muitas pessoas acham que está em extinção, mas que ainda é muito utilizado. É uma ordem incondicional de pagamento à vista. Primeiro, é ordem. Segundo, não pode ter condição. Não é pague se acontecer isso, é pague ao fulano de tal, a quantia tal. O pagamento do cheque é apenas à vista, não existe cheque a prazo. Quando se celebra entre emitente
e beneficiário do cheque um contrato de prazo, colocando aquele chorão ou escrevendo no campo da data uma data futura, esse contrato vincula apenas emitente e beneficiário, não vinculando o banco, que é o sacado, ok? Então, se esse cheque for apresentado, ele será imediatamente pago pelo banco, ok? Este cheque é pago mediante essa ordem de pagamento de uma certa quantia, com base na provisão suficiente de fundos na conta corrente ou de contrato de abertura de crédito em nome do emitente, que é o popular cheque especial. Você tem um limite de crédito pré-concedido, pré-aprovado pelo banco, que faz com que ele cubra o seu cheque se você não tiver dinheiro depositado na conta, ok? O cheque ele é fornecido aos seus clientes para serem emitentes pelos bancos que serão sacados ou instituições financeiras equiparadas a bancos. Os personagens do cheque serão o emitente, que é aquela pessoa que o assina, né, que emite o cheque, que é o devedor principal do título de crédito, o sacado, que é o banco ou instituição financeira equiparada, e o beneficiário, que é a pessoa em nome de quem é emitido o cheque, ou seja, a pessoa que é tida como credor do cheque. O beneficiário também é chamado de portador do cheque, se esse cheque não tiver sido emitido de forma nominal. O emitente, então, é o sacador, o sacado é o banco e o beneficiário ou o portador é a pessoa que é o legítimo possuidor do cheque. Requisitos do cheque: a denominação cheque inscrita no corpo do título de crédito na língua da sua redação. Uma ordem incondicional de pagamento de uma quantia determinada. Essa ordem será sempre à vista, como dito. Tá? Se você celebra com o emitente, você beneficiário, celebra com o emitente um contrato de prazo, você deve respeitar esse contrato, pacta sunt servanda, né? Os contratos devem ser cumpridos, porém esse contrato só vincula você e o emitente, o banco não. O banco, se receber esse cheque apresentado por você, ele vai pagar imediatamente. Ocorre que, se você causar dano moral ou material ao emitente com a apresentação antecipada do cheque, descumprindo o contrato, a cláusula acessória de prazo que você deu a ele, você poderá ser responsabilizado por perdas e danos, ok? Deve conter ainda no cheque a identificação do banco ou da instituição financeira que deverá pagar o sacado. Que deverá pagar ao beneficiário. O banco é o sacado, tá? Continuando, deixa eu só, meu computador deu uma travadinha aqui. Continuando. A indicação da data e do local da emissão do cheque. Esta indicação do local da emissão é importante, porque o prazo de apresentação de cheque da mesma praça é diferente do prazo de apresentação de cheque de praça diversa, ok? Então é importante ter o local da emissão. A indicação do lugar do pagamento, local que deve ser paga a quantia. Esse local do pagamento é o endereço da agência bancária que forneceu o talonário de cheque. E ainda a assinatura do emitente ou do seu procurador com poderes para assinar cheque em seu nome. Lembrando a vocês que o emitente pode inclusive ser mais de uma pessoa, sendo que nas contas conjuntas que obriga-se os dois emitentes a assinarem em conjunto, o cheque só terá validade com as duas assinaturas. Tipos ou modalidades de cheque. Primeira coisa, o cheque cruzado, que é aquele cheque que possibilita a identificação do credor, somente podendo ser pago via depósito em conta. Então, todas as vezes que você receber um cheque com duas linhas paralelas, dois traços paralelos na frente do cheque, este cheque só vai poder ser
depositado em conta. Se você quiser mais segurança ainda, você pode escrever um cruzamento especial, de forma que você escreva o nome do banco entre os dois traços paralelos. Dessa forma, o cheque só poderá ser depositado naquele banco. Cheque administrativo é um cheque sacado pelo próprio banco contra um de seus estabelecimentos, hipótese em que um banco pode fornecer a seu cliente, por exemplo, um cheque para ser sacado em outro estabelecimento, para que esse cliente não precise carregar dinheiro de uma agência para outra, ok? Cheque para ser creditado em conta. Nesse caso, o emitente ou o portador do título proíbe o pagamento em dinheiro por meio da inscrição na frente do cheque para ser creditado em conta. Isso equivale ao cruzamento do cheque, tá? Então, você pode cruzar o cheque ou escrever para ser creditado em conta na sua frente. Cheque visado é o cheque garantido pelo banco durante determinado período este em que o banco se compromete a manter em conta do sacador, do emitente, sim, do sacador, o valor correspondente ao cheque. Ou seja, o banco bloqueia na conta do seu cliente um valor suficiente para garantir que o cheque terá fundos. Tá? Então, o beneficiário vai ao banco, pede ao banco que vise o cheque, tá? E uma vez visado esse cheque, o banco garante que durante determinado tempo aquele cheque vai ter fundos, ok? Prazo de apresentação e de prescrição do cheque. Na legislação brasileira, o cheque da praça tem 30 dias, da mesma praça, tem 30 dias para ser apresentado, enquanto o cheque de praça diversa tem 60 dias para ser apresentado. Depois deste prazo, que pode ser de 30 ou de 60, como eu disse, começa a correr o prazo de prescrição do cheque, que é de 6 meses. Fim do prazo de 6 meses, o banco não vai pagar mais o cheque, vai devolver com a inscrição no verso cheque prescrito, salvo engano, motivo 43. Uma vez que é devolvido o cheque como cheque prescrito, este cheque só serve para o credor como prova documental, de forma que ele vai ter que ajuizar uma ação monitória ou uma ação de cobrança para receber o cheque, produzindo outras provas. E antes do prazo prescricional, ele já podia ir direto para uma ação de execução do título executivo, de forma que ele não precisaria produzir prova alguma do negócio subjacente, bastava o cheque para garantir o recebimento, tá? Então, após o prazo prescricional se esgotar, sem que o cheque seja apresentado, o cheque perde a sua característica de título de crédito, ou seja, perde a execuibilidade, não podendo mais ser executado direto. Aí a pessoa vai ter que entrar com ação de cobrança para provar que tem direito àquele crédito. O cheque vai ser uma prova documental, mas nem sempre é uma prova documental suficiente. Pode ser descaracterizada aí a dívida, dependendo do que acontecer. Tá ok? Então o prazo de prescrição do cheque será de 30 dias mais 6 meses ou 60 dias mais 6 meses, se for de praça diversa. O prazo para se ingressar perante o judiciário para executar um cheque sem fundos é de 6 meses, como eu disse, é o prazo prescricional. Uma vez transcorrido, ocorre a prescrição do cheque. Mesmo após esse prazo, o interessado poderá ajuizar uma ação monitória, alegando que houve enriquecimento sem causa do emitente. A questão porque a dívida prescreve em mais tempo do que o cheque. A prescrição do título de crédito, ela só tira daquele título o condão de título executivo extrajudicial, fazendo com que ele não seja mais capaz de garantir o direito que se encerra nele. Ele se torna uma mera prova documental que vai ser usado no processo de cobrança. Ok? Como eu estava dizendo, embora seja comum essa emissão de cheque pós-datados, que algumas pessoas chamam de pré-datados,
Essa prática não tem nenhuma base legal, ou seja, o banco não é obrigado a seguir este prazo. O banco sempre encarará o cheque como uma ordem de pagamento à vista. O cheque é sempre pagável à vista. Ocorre que o STJ firmou jurisprudência sobre a possibilidade, em caso de apresentação de um cheque pós-datado, ou seja, que havia uma cláusula contratual acessória de prazo concedida pelo emitente, pelo beneficiário ao emitente, esse prazo, se desrespeitado este prazo, o beneficiário pode ser condenado a pagar dano moral ao emitente. Ok? Nós temos aqui um exemplo de cheque, diferentemente dos outros títulos que eu disse até agora, inclusive, diferentemente da própria nota promissória, que pode ser feita numa folha de caderno ou qualquer papel, num papel de pão, num papel de supermercado, qualquer papel, um papel de presente, no verso, fiquem à vontade para fazer nota promissória em qualquer papel. O cheque é diferente. O cheque só pode ser emitido no papel padronizado emitido pelo banco. O cheque feito em papel diferente é considerado documento falso, ok? Então, o cheque só pode ser emitido pelo... o papel tem que ser o papel emitido pelo banco. Ele é todo padronizado, tá? Da forma como esse exemplo está aí. Você tem aí que o banco, a agência, a conta, o cheque, tudo aí em cima. Tem o valor em numerais. No número 2 aí você tem o local para escrever a quantia por extenso, tá? O 3 é continuação do 2, tá, gente? Você vai continuar escrevendo a quantia por extenso. Quando o cheque tem essa expressão ao final dessa linha e centavos acima, você não precisa escrever os centavos, tá? Porque aí os centavos o banco vai conferir no valor numérico. Este número 4, A, é o nome do beneficiário. O cheque com o nome do beneficiário vai ser escrito o nome dele neste campo, número 4 aí. E você vê que ao final dessa linha tem a cláusula a ordem, cláusula ou a sua ordem. Da mesma forma que eu disse com os outros títulos de crédito, o emitente ou o próprio beneficiário podem desejar cancelar a possibilidade de se endossar o cheque rabiscando esta cláusula a ordem. E uma vez riscada e apagada, né, essa cláusula a ordem impossibilita o pagamento da cadeia de endosso. No número 5 nós temos o local de emissão do cheque seguido da data, tá? No número 6 nós temos o local da assinatura. Nesse local número 7, que está em branco, é normal se colocar o popular chorão, que é o tal contrato de prazo que vincula apenas emitente e beneficiário e não o banco. Mas, em qualquer lugar em branco do cheque, na sua frente, no seu anverso, pode ser escrito o aval, o avalista do cheque. Tá? Então, nesse número 7 aí, pode ser inscrito o aval a esse cheque, de forma que o avalista torna-se comprometido juntamente com o titular, né, da conta, o devedor principal, ao pagamento do cheque, caso este não tenha fundos. Só uma dúvida que costuma surgir, meu pai já teve banca de revista e o pai costumava não aceitar cheque preenchido com data futura, ele só aceitava com um chorão. E aí ele me dizia que isso ele fazia porque se eventualmente acontecesse um acidente, o emitente morresse antes da data do vencimento do cheque, ele não conseguiria comprovar que o cheque teria sido emitido por esse emitente. Aí eu fiz essa pergunta para o meu professor de títulos de crédito lá na Universidade Federal de Viçosa, quando eu tive a oportunidade. Se eu colocar uma data futura
e a pessoa que emitiu o cheque morrer antes da data do vencimento, como que eu provo? Porque o professor foi duro, seco e não teve nenhuma compaixão. É óbvio que você prova porque ele assinou. Não importa a data, importa a assinatura, certo? Cheque é à vista, ponto, tá ok? Então, fica aí dada a resposta para quem acha que a data altera alguma coisa. Na verdade, até altera o prazo prescricional do cheque. Então, se você vai parcelar uma compra em mais de 6 prestações, por exemplo, convém você colocar uma data futura nos cheques que vão vencer por último. Por quê? Porque se entre a data que consta no cheque e a data da apresentação passar o prazo prescricional, esse cheque vai estar prescrito e não será pago pelo banco. Vamos falar agora da duplicata, que é o último título que a gente vai falar hoje. É um título de crédito emitido com base em uma obrigação proveniente de uma compra e venda comercial ou prestação de certos serviços. Quando é efetivada essa venda comercial, é extraída uma fatura esta que deve ser paga pelo devedor, aquele que recebe a mercadoria, na data do seu vencimento, ok? Esta fatura é apresentada ao comprador, ok? No momento da emissão da fatura ou após a venda, o vendedor ainda pode extrair uma cópia que é chamada de duplicata, e esta cópia assinada pelo comprador servirá como título de crédito, é uma cópia da fatura, que chamamos de duplicata. Uma vez assinada pelo comprador, ela serve de documento para comprovação da dívida, ou seja, ela serve como título de crédito, ok? Requisitos da duplicata: a denominação duplicata, a data da sua emissão e o número de ordem. O número da fatura a que esta duplicata se refere, a data do vencimento ou declaração de ser uma duplicata à vista, o nome e o domicílio do vendedor e do comprador, a importância a se pagar em algarismos e por extenso, a praça de pagamento, a cláusula, a ordem que permitirá que este título de crédito possa circular, ok? A declaração do recebimento e da exatidão da fatura e da mercadoria e a obrigação de pagar, que vai ser assinada pelo comprador e que vai servir como aceite cambial, essa assinatura do comprador. E, por fim, a assinatura do emitente da duplicata. A duplicata pode ser à vista, momento que ela vai ser paga assim que for apresentada, ou a certo termo de vista, ou seja, a certo prazo a partir da vista, do momento que é apresentada. Ela será remetida ao devedor para aceite num prazo que é determinado pela lei. A duplicata é título de aceite obrigatório, porém, há hipóteses previstas no artigo 8º da Lei 5474 de 68, em que não é obrigatório aceitar a duplicata. Essa recusa do aceite pode acontecer, por exemplo, quando houver avarias da mercadoria, quando a mercadoria não for recebida, se for enviada por conta e risco do vendedor, de forma que o comprador não é obrigado a ficar com ela, quando houver vícios na qualidade e na quantidade da mercadoria, ou quando o prazo ou preço da duplicata forem diferentes do que foi estipulado entre os contratantes. Apresentada para aceite, a duplicata deve ser devolvida ao vendedor ou prestador de serviço em 10 dias corridos, ok? A partir do momento em que não há aceite, ou não há pagamento, ou não há devolução da duplicata após ser enviada ao comprador para o aceite, ou a devolução ultrapassou o prazo de 10 dias, ela pode ser protestada até 30 dias após o seu vencimento. Se essa duplicata for perdida ou extraviada, ou, por exemplo, o comprador a comer com angu no momento que ela for enviada a ele para aceite,
pode ser emitida uma triplicata com o mesmo teor, que vai ter o número da duplicata a que se refere e o número da fatura a que se referiu a que se refere essa triplicata. Vai ser uma cópia da duplicata que é emitida por segurança no caso de perda da duplicata. O prazo prescricional da duplicata contra o sacado e seus avalistas é de 3 anos contados da data do vencimento. Contra endossantes e seus avalistas é de 1 ano a contar da data do protesto. De um coobrigado contra o outro e contra o sacador é de 1 ano a contar da data que esse coobrigado pagar o título. A gente sempre fala com vocês que podem haver vários coobrigados, pessoas que pagam o título no lugar do devedor principal. Alguém que era endossante com garantia, ou avalista de um endossante, ou avalista do próprio emitente, essas pessoas podem ser cobradas. E uma vez cobradas, essas pessoas podem vir a pagar a dívida por não querer permanecer devedores daquele credor. E uma vez que eles pagam a dívida, eles recebem o título, a posse do título, e apresentam o título ao devedor principal para que ele pague a eles. Ou seja, se eles pagarem, eles vão ter 1 ano a contar do pagamento do título como prazo prescricional para receber a dívida do devedor principal. Aí nós temos aí um exemplo de duplicata. Vocês veem aí numerados os requisitos que a gente falou. Número 1, o nome duplicata, escrito no corpo do título. Nós temos 2, o emitente da duplicata. Nós temos no 3, a data da emissão. Nós temos no número 4, o número da fatura. No número 5, o número de ordem da duplicata. Número 7, que está o número do vencimento. Número 5 está a data do vencimento da duplicata. O número 4 é o número da fatura e o número de ordem da duplicata. O número 6, a assinatura do emitente. O 7, o endereço do sacado, né, o nome e o endereço do sacado. O 8, o valor por extenso da duplicata. O número 9 é a declaração de que se reconhece a exatidão da duplicata e que pagará o importe nela descrito no vencimento ao emitente. O número 10, você tem a data do aceite, e o número 11, a assinatura do aceitante. Tá? Todos os requisitos presentes constitui-se a duplicata. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A aula foi um pouquinho rápida mesmo, mas não se assustem, isso é assim mesmo. Se tiverem alguma dúvida sobre requisitos, características desses títulos de crédito, anota a dúvida e vem falar comigo na próxima aula, que a gente vai tirar todas as dúvidas, tá? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.